E aí, galera, beleza? Nós vamos hoje trabalhar um pouquinho com a predicação verbal. O que é a predicação verbal? É nós classificarmos o verbo pela sua sintaxe. Então, a primeira coisa dentro da predicação verbal é o seguinte: o verbo, ele pode ser chamado e classificado como um verbo de ação. Esse verbo de ação, ou ele é um verbo transitivo, ou ele é um verbo transitivo, que é justamente aquele verbo que precisa ser explicado. Ou seja, é um verbo incompleto. E se ele é incompleto, ele vai precisar de um complemento, que é o que nós chamamos complemento verbal. Ou é o objeto direto, ou é o objeto indireto, ou os dois, direto e indireto. E tem também o verbo intransitivo. Então, o que é um verbo intransitivo? Ao contrário do transitivo, é um verbo completo. Ou seja, ele não precisa de complemento. Então, veja só. O transitivo, ou ele é direto, ou ele é um verbo transitivo indireto, ou ele é transitivo, direto ou indireto. Então, se ele é um verbo transitivo direto, é porque ele precisa como complemento o objeto direto. Se ele é um verbo transitivo indireto, é porque ele precisa do objeto indireto. E se ele é direto e indireto, ele precisa dos dois, tanto o objeto direto quanto o indireto. Que a gente vê isso também lá na regência verbal. Ou seja, o verbo precisa de uma preposição ou não precisa de preposição? E o verbo intransitivo, ele é completo por quê? Porque ele jamais vai precisar de um complemento verbal. Ele nunca terá o objeto direto ou indireto. Ele até pode ter outras coisas, mas nunca terá os objetos diretos. Agora nós temos também os verbos que transmitem um estado. Olha só. Aí o que acontece? Se ele transmite um estado, ele é o chamado verbo de ligação. Tá? Ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, depois dele, com certeza, terá o quê? O predicativo do sujeito. Ele precisa, depois dele, de um adjetivo ou de uma expressão adjetiva. Pode até ser um substantivo que está qualificando. Tá? Então, olha só. Quando eu digo assim, João, comprou muitas frutas. João comprou muitas frutas. Nesse caso aqui, olha só. Quem é que comprou muitas frutas? João, que é o sujeito simples, né? Comprou. Eu quero saber se o verbo precisa de complemento. Vamos ver. João comprou. Só até aqui. Estaria faltando alguma coisa? Claro que está. Porque quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Muitas frutas. Então, o verbo ele é direto e exige como a resposta um objeto direto. Agora, se eu digo assim, assistiram ao filme. Vamos ver. Quem é que assistiu ao filme? Eles. Não está escrito, terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Vamos lá. Eu quero classificar o verbo assistir. Se a frase fosse simplesmente assistiram, tá. Mas quem assiste no sentido de ver, ele assiste a alguma coisa. Então, eles assistiram a quê? Aqui ele comprou, o quê? Então, como é a quê? O verbo é transitivo
indireto e ao filme objeto indireto. A esse verbo assistir, ele tem um problema na regência. O assistir pode ser no sentido de ver, assiste a alguma coisa. O assistir pode ser no sentido de dar assistência, né? De ajudar. Então, ele assistiu o doente, ele é direto. E o mais estranho deles é o assistir no sentido de morar. Ele assistiu em Biguaçu, quer dizer que ele mora em Biguaçu. E o outro que nós temos é esse aqui, ó. Ó, por exemplo, João está, ó, feliz. Quem é que está feliz? João. Sujeito simples, ó. O verbo estar, ele não está dando uma ação, ele está dando um estado que é feliz, ó. Quem é que está feliz? João. Então, o estar é um verbo de ligação e este adjetivo que é o feliz é um predicativo do sujeito. Por que predicativo? Primeiro porque ele está no predicado e ele se refere ao sujeito. Dessa forma, é importante a gente salientar o seguinte, né? Ó, então, dentro da ideia da predicação verbal, olha só, os verbos podem ser, então, transitivos. Nós temos três verbos transitivos. O direto, o indireto e o direto e indireto. Então, pensem assim, ó. Se o verbo é transitivo direto, que é o primeiro que nós temos, né? Podemos considerar o seguinte, olha só. Primeiro, ele pode ser direto, ou seja, ele não tem preposição obrigatória. Então vamos considerar assim, ó. Ele é transitivo. Ó. O transitivo direto, ele pode ser, ó, o verbo transitivo direto. Geralmente, ó, depois do verbo, você faz a pergunta o que ou quem. Sempre depois do verbo, que vai ter como resposta o objeto direto. Então, veja bem, olha só. Sua atitude implicou sua expulsão do colégio. Sua atitude implicou o quê? Sua expulsão do colégio. Sua atitude, se eu faço a pergunta antes do verbo, eu encontro o sujeito. O que implicou sua expulsão do colégio? A sua atitude, sujeito. Fiz a pergunta depois, para classificar o verbo. Implicou o quê? Sua expulsão, objeto direto. Já o indireto é aquele que eu faço a pergunta e que é obrigatório o uso da preposição. Então, veja bem, ó. O verbo é transitivo indireto, é porque depois do verbo, ó, depois do verbo, você vai ter a preposição, ó, a, de, com, para, por, em, entre outras possibilidades, ó. Então, sempre depois do verbo, você vai fazer a pergunta com preposição. Olha só. A que, a quem, de quem, com quem, para quem, por quê, em quem, sobre, até, enfim. Qualquer preposição mais a pergunta. Então, veja bem. Aqui, ó. Necessitam de toda ajuda possível. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, necessitam de quê? A pergunta tem preposição, mas a resposta é obrigada a ter preposição. Por isso, do objeto indireto ser obrigatório o uso da preposição. Ele só não vai ter a preposição se aparecer o lhe, o pronome oblíquo lhe, que já subentende ali o a alguém. Tá bom? E temos também, ó, o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que eu faço duas perguntas, ó, eu faço duas perguntas e eu terei as duas respostas.
Por exemplo, o que e a quem. Em outras palavras, uma pergunta não tem preposição, a outra tem. Então, como resposta, ó, eu tenho o objeto direto e indireto, independente, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas pensem assim, ó, aqui eu falei, ó, vendi a loja. Ó, quem vendeu a loja? Eu. Eu vendi o quê? Ó, a pergunta é depois do verbo. Então, o verbo é transitivo direto, a loja, objeto direto. O transitivo indireto, olha, preciso, ó, de você. Quem precisa de você? Eu de novo, ó, sujeito oculto. Eu preciso de quem? O verbo é transitivo indireto e de você, objeto indireto. Agora aqui embaixo, ó, ofereço flores a você, né? Ó, ofereço flores a você. Quem oferece? Eu. Eu ofereço o quê? Ó, e a quem? Eu fiz as duas perguntas, eu tenho as duas respostas. Eu ofereço flores, que é o direto, e a você é o indireto, ó, V, T, D, I, que é aquele que tem preposição numa das respostas. Por isso é o V, T, D, I. Agora, olha só. Já por sua vez, os verbos intransitivos, eles são completos. Como eu falei anteriormente, olha só, ele não precisa de nada. Está aqui, ó. Os aviões retornaram em segurança. Quem retornou em segurança? Os aviões. Se eu digo assim, os aviões retornaram, ponto. Está clara a frase, está completo, mas eu posso colocar retornaram como? Em segurança. Então, geralmente, depois de um verbo intransitivo, ou não tem nada, ou pode ter um adjunto adverbial ou um predicativo, que é o que nós vamos ver agora. Então, temos que pensar o seguinte, ó, o verbo intransitivo, ele não precisa de nenhuma pergunta, porque ele já está completo, mas o intransitivo, ó, então, o intransitivo, ele pode aparecer final da oração, ó. Por quê? Toda e qualquer pergunta não vai ter resposta. Ó, eles nasceram. Ó, eles nasceram. Quem nasceu? Eles. Sujeito simples. Quem nasce? Nasce. Está claro a ação. Agora, o intransitivo pode vir depois dele, ó. Onde, quando, como, com quem, né? Ó, onde dá ideia de lugar. Quando dá ideia de tempo. E como dá ideia de modo. Então, toda vez que eu fizer a pergunta onde, quando ou como depois do verbo, ó, eu vou ter um adjunto, ó, adverbial. De quê? De lugar, de modo ou de tempo. E outros mais, de dúvida, afirmação, negação. Os adjuntos adverbiais são muitos, mas esses três são os mais importantes. Então, depois do intransitivo, ou tem um adjunto adverbial, ou tem um predicativo do sujeito, que é aquele adjetivo que está ligado a um estado sujeito. Então, pensa bem, ó. Os aviões retornaram em segurança. Os alunos retornaram, se fosse, né, ó, os alunos retornaram felizes, tá? Se fosse assim, ó, os alunos, ó,
retornaram, ó, felizes, tá? Ó, felizes ontem. Olha o que acontece aqui especificamente. Eu diria que quem é que retornou feliz? Os alunos, sujeitos simples. Retornaram. Quem retorna? Retorna. Feliz. Quem é que está feliz? Os alunos, ó. É um adjetivo que se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Quando? Ontem. Quando dá ideia de tempo, ó. Adjunto adverbial de tempo. Mas o que é importante aqui é que os verbos intransitivos nunca terão o objeto direto ou o objeto indireto. Ele pode ter, no máximo, um adjunto adverbial ou um predicativo do sujeito. E, por último, nós temos os verbos de ligação. Então, temos que pensar o seguinte, ó. Os verbos de ligação, eles não transmitem ação. Eles transmitem um estado, né? Então, olha só. Os verbos de ligação, ó, os verbos de ligação são vários, mas isso é uma mnemônica, uma palavrinha que resume os mais importantes, que são esses daqui, ó. Fez, ó, fez parte, que são os verbos de ligação, os mais importantes. São eles, ó, ficar, estar, ser, parecer, ó, permanecer, andar, continuar, ó, tornar-se e encontrar. É claro. Ah, então, professor, apareceu esses verbos aí, já é de ligação. Não. Tem que aparecer qualquer um desses daqui, como virar também, né? Mas obrigatoriamente, depois dele, ó, é obrigado em seguida aparecer o predicativo do sujeito. Então, olha só. Nesta frase aqui, ó, então estabelece uma relação direta entre o sujeito e uma característica ou qualidade expressa no predicado. Então, ó, a cidade parece vazia. Quem parece vazia? A cidade. Parece, tá aqui, ó. O verbo é parecer. Então, vejamos. Parece vazia. Vazia é um adjetivo. Quem é que está vazia? A cidade. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Ó, somos responsáveis. Quem são responsáveis? Nós, sujeito oculto. Somos é o verbo ser. Tá aqui, tá, ó, verbo ser. Está aqui, ó. É um verbo de ligação se no lado tiver o adjetivo. Tá aqui, ó. Somos responsáveis. Quem são os responsáveis? Nós. Então, predicativo do sujeito, temos aí o verbo de ligação. Se eu digo, ó, ó, vizinha está cansada. Ó, a vizinha está cansada. Quem é que está cansada? A vizinha, sujeito simples. Ó, do verbo em diante é o predicado. Ó, o está no predicado. Vê se está na relação. Está aqui, ó. Basta? Não, tem que ter o adjetivo em seguida. Tem. Quem é que está cansada? A vizinha. O verbo, então, é de ligação e é predicativo do sujeito. Por que eu falo que o adjetivo tem que estar em seguida? Porque olha só uma pegadinha de concurso, que ele diz assim, ó, a vizinha está em casa. Olha só, está em casa. Continua. Quem é que está em casa? A vizinha, sujeito simples. Está a princípio, né, ó, do verbo em diante, predicado. O está, a princípio, é um verbo de ligação. Mas no lado dele tem um adjetivo? Não. Olha o que tem aqui.
A vizinha está onde? Em casa. Em casa é lugar. Adjunto adverbial de lugar. Aquilo que era um verbo de ligação, pela pergunta ele virou um verbo intransitivo. Então, o verbo de ligação, quando ele deixa de ser ligação, ele se transformará em verbo intransitivo, também conhecido como verbo significativo. Ah, professor, então, se eu digo a vizinha está em casa cansada, o adjetivo vai estar aqui. Vai ter o predicativo do sujeito, mas não está no lado do adjetivo. Perdão, no lado do verbo. Então, vai acontecer o quê? Vai mudar o predicado que nós vamos ver logo em seguida, tá bom? Então, assim, em linhas gerais, nós vimos o quê? Os verbos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos, diretos e indiretos e de ligação. Então, nós vimos a base da predicação verbal, tá? Então, é importante salientar que a transitividade do verbo depende do contexto. Olha só, vim, vi, venci. Eu vim, quem vem, vem. Quem vê, vê. Quem vence, vence. Verbos intransitivos, né? Agora, o homem ama, odeia, enfim, sofre. Quem ama, ama. Quem odeia, odeia. Quem sofre, sofre. Tá bom? Então, tudo depende. Por exemplo, assim, ó, eles cantaram, ponto. Quem canta, canta. Verbo intransitivo. Mas eu digo assim, ó, eles cantaram belas músicas. Mudou a transitividade. Por quê? Eles cantaram o quê? Belas músicas. Belas músicas é objeto direto. Então, cantaram passou a ser VTD. Então, tem que tomar muito cuidado. Olha aqui, ó. O professor virou uma fera. Quer dizer, o professor está uma fera. Então, ó, o professor sujeito virou é um verbo. Virou o quê? Uma fera. Uma fera é adjetivo. Está funcionando como um estado. Então, quem é uma fera? O professor. Virou é um verbo de ligação. A canoa virou. Olha aqui, ó. O que vira, vira. Virou um verbo intransitivo. Então, depende. Olha essa aqui. Permanecemos tristes. Quem permaneceu triste? Nós. Permanecemos, verbo de ligação. Triste. Quem é que está triste? Nós. Predicativo do sujeito. Agora, permanecemos na sala. Pronto. É verbo intransitivo. E na sala, lugar. Que é a mesma ideia do verbo estar aqui. Mudou a sua classificação. Minha casa vive de pernas para o ar. De pernas para o ar é uma qualificação, predicativo do sujeito. Agora, vivemos em uma comunidade de pescadores. Vivemos onde? Em uma comunidade de pescadores. Aqui é um verbo de ligação e aqui é um verbo intransitivo. Então, tome muito cuidado com a transitividade. E também, né, tem que se preocupar também com o significado do verbo. O assistir tem 3 situações. O aspirar pode ser aspirar de desejar, aspirar a alguma coisa. Ou pode ser aspirar de ele aspirou o pó do giz, que é um verbo transitivo direto. Que aí nós entraríamos na regência, tá? Então, olha só. Único exercício só para nós matarmos isso, né? Veja bem. E a própria espera do barulho despedaça o narrador. Vamos ver. Diz assim, ó. O verbo que possui no contexto o mesmo tipo de complemento do complemento do grifado acima está em. Então, tem que saber o que transitividade é o verbo de cima para depois ver os demais. Ó. Despedaça o quê? Quem despedaça? Despedaça alguma coisa. É um verbo transitivo direto e tem como resposta o objeto direto, né? Agora vamos ver embaixo. Por isso a cidade é o lugar da educação. Olha o verbo é. O verbo é verbo de ligação. Lugar da educação é a cidade, predicativo do sujeito, né? Agora aqui, ó, nas quais a opressão viceja. Ó, acabou a frase. O que viceja? A opressão.
A opressão viceja, o que viceja, viceja é um verbo intransitivo. Não tem mais nada ali, então ele acabou, ele está completo. Anseia desesperadamente pelo anseio. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Ele anseia pelo quê? Pelo silêncio. O verbo é transitivo indireto e pelo silêncio, que exige a preposição por, é o objeto indireto. Há uma evidente arbitrariedade. Olha o verbo haver, dando ideia de existir, né? Que é próprio do sujeito inexistente. Ó. Há o quê? A pergunta o quê é do direto. Então, uma evidente arbitrariedade vai ser o objeto direto. E a última, fracassaram todas as soluções possíveis. Tomem cuidado quando as frases estão invertidas, né? Ó, o que fracassou? Todas as soluções possíveis. Sujeito. O que fracassa, fracassa. Então, o verbo é intransitivo e o restante aqui é o sujeito da oração. Qual delas que tem a mesma forma do enunciado? Objeto direto, verbo transitivo direto e objeto direto é a letra D. Tá bom? Então, daqui a pouco nós voltamos com mais algumas coisas, com mais algumas ideias. Mas é importante chamar a atenção que quando eu vejo a predicação verbal, eu entrei, ó, predicativo do sujeito, eu entrei no objeto direto, no objeto indireto, o direto e o indireto e os adjuntos adverbiais. Valeu, galera? Até as nossas próximas dicas. Valeu!